Quem nunca fez a brincadeira do par ou ímpar? Sabemos que a probabilidade de dar par ou ímpar é de 50 e 50, e assim que jogamos, ao observarmos o número escolhido dos participantes, já temos o resultado. Porém, se agora formos fazer essa brincadeira em uma sala escura, na qual não conseguimos ver o resultado, como vamos saber se deu par ou ímpar? E é mais ou menos isso que o cientista Erwin Schrödinger, em 1935, tentou explicar, o paradoxo que é o gato de Schrödinger. O experimento mental do gato de Schrödinger consiste na tentativa de explicação de um conceito chamado sobreposição quântica, que, de maneira resumida, pois vamos ver mais à frente, é um princípio fundamental da mecânica quântica que afirma que um sistema físico existe em todos os estados teoricamente possíveis ao mesmo tempo. Porém, ao ser observado, o sistema se mostra em uma única posição. No experimento, existe um gato preso em uma caixa fechada de forma que ele esteja isolado de tudo que há no meio externo. Ou seja, um observador no exterior não teria qualquer contato com o gato. Na caixa também é colocado um material radioativo capaz de decair. Caso ele decaia, ativa um mecanismo que mata o gato. O que define se o material vai decair ou não é a sobreposição das partículas do material radioativo. Assim, o gato não estaria vivo ou morto, e só descobriríamos caso a caixa fosse aberta. Na mecânica clássica, é possível determinar a interação e comportamento das partículas a partir do conhecimento prévio da posição inicial e do momento dessas partículas. Entretanto, na mecânica quântica, isso se torna mais complexo com o princípio da incerteza. Heisenberg propôs que não é possível determinar simultaneamente a posição e o momento das partículas. Isso porque, para observar um átomo, é preciso iluminá-lo e, quando isso acontece, os fótons se chocam com ele, modificando sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão. De acordo com o princípio da incerteza, não poderíamos abrir a caixa, pois isso alteraria o sistema modificando seus resultados. O decaimento radioativo natural ocorre quando o núcleo de um átomo estável, maior ou igual a 84 prótons, começa a liberar partículas alfa, beta e gama, desintegrando-se devido à grande repulsão entre os prótons. Isso ocorre em maior intensidade quando o número de prótons é muito maior do que o de nêutrons, uma vez que esses últimos servem como minimizadores da força de repulsão. Esse processo é necessário no experimento, uma vez que ocorre sob o princípio da incerteza e suposição quântica. A superposição quântica é um princípio da mecânica quântica de que um sistema existe parcialmente em todos os estados possíveis, ao mesmo tempo, antes de você fazer uma observação. Por exemplo, o experimento de difração de ondas e partículas, que acontece sempre que você lança um feixe de uma onda ou de partículas, como o elétron, num orifício que seja da ordem de grandeza do comprimento de onda dessa partícula ou dessa onda. O padrão que forma dessa difração são várias franjas claras e escuras. As franjas claras representam exatamente onde o elétron ou a onda pode bater no anteparo. As escuras é onde não pode bater porque tem interferência destrutiva. Na difração dos elétrons, por exemplo, está se comportando como uma onda. Quando você faz a observação, vai aparecer somente um ponto no anteparo, que é onde o elétron bateu exatamente. Quando você realiza uma observação, todos os estados possíveis, com exceção de um, deixam de existir. E a relação disso com o experimento mental do Schrödinger é que antes de a gente abrir a caixa, ou seja, a gente realizar realmente uma observação, o gato ele se encontraria vivo e morto ao mesmo tempo, que são os dois estados possíveis que ele pode estar, o que é irreal e ilógico para o nosso sentido. Só então quando a gente abrisse a caixa, o gato assumiria um dos dois estados e eliminaria o outro, ficando somente morto ou somente vivo, que é exatamente esse processo que eu comentei do elétron, que ele assume um estado dos que ele poderia estar antes. No mundo microscópico, percebe-se a necessidade de uma observação diferente da feita no mundo macroscópico, uma vez que no microcosmo, forças muito pequenas e até desprezadas no dia a dia causam bastante tumulto entre as partículas. Por exemplo, a simples necessidade de observar dificulta a construção de experimentos precisos no mundo quântico,
porque o ato de observar é uma consequência da presença de luz, e mesmo a luz por si só consegue fazer alterações significativas nessas partículas. Dito isso, é natural a criação da narrativa do experimento no mundo macroscópico. No entanto, tal experimento existe apenas no campo imaginativo, com o único objetivo de simplificar o entendimento da mecânica quântica como um todo. Uma das grandes ferramentas dessa área de estudo é a equação de Schrödinger, que foi uma grande conquista da ciência no século XX, pois foi a primeira equação a descrever a natureza ondulatória da matéria no mundo quântico. Essa equação era, em sua originalidade, não relativista ou independente do tempo, sendo usada para descrever orbitais estacionários de uma partícula, ou seja, estados nos quais a densidade de probabilidade, que nada mais é do que a probabilidade da partícula estar em uma posição dentre várias posições aleatórias, não varia com o tempo. No entanto, é possível expandir o espectro de utilidade dessa equação e inseri-la em uma visão relativista ou dependente do tempo, sendo essa, por sua vez, usada para descrever ondas progressivas e, portanto, não estacionárias. A resolução da equação conduz a um conjunto de funções de onda e a um conjunto de energias correspondentes aos estados de uma partícula, por exemplo, um elétron, permitidas em um sistema, por exemplo, o átomo. Em suma, as expressões matemáticas das funções de onda permitem determinar a probabilidade de se encontrar o elétron na vizinhança de um ponto próximo do núcleo.